Não somos como Moisés. Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, selados com o Santo Espírito prometido por Deus, salvos para sempre. Olha, amados, por incrível que possa parecer, há muitos anos a gente vem falando desse raciocínio, né? A respeito da lei, das obras da lei dentro da igreja. E até hoje muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Agora há pouco nós estávamos no bate-papo ao vivo, né? Quem estava ao vivo com a gente, nós vimos o abençoado perguntando a respeito desse assunto, né? E que muitos até hoje argumentam, até mesmo dizendo que Jesus não veio abolir a lei e que, portanto, nós temos que cumpri-la. Mais à frente vamos falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Eu acho muito importante nós sempre tocarmos neste assunto. Primeiro, claro, para sempre manter ativo esse pensamento no coração dos filhos de Deus que já conhecem essa verdade, que já estão em graça, né? É importante nós sempre reacendermos este assunto para que nós possamos sempre estar preparados para responder, né, àqueles que vêm até nós com dúvidas, claro, né? Mas também para abrir o entendimento daquele irmão que está novo no conhecimento. E graças a Deus muitos irmãos têm se achegado ao conhecimento da graça, né? Entram em contato conosco, nos escrevem, e muitos vêm com essa dúvida a respeito da lei, né? Nós podemos observar que o apóstolo Paulo falando algo muito interessante. Nós não somos como Moisés. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque Moisés recebeu as tábuas da lei, as ordenanças da lei, ou seja, Moisés recebeu o antigo pacto, né? Ele foi um instrumento para isso. A palavra diz, né, em João, no capítulo 1, verso 17, diz: a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade, por outro lado, né, vieram por Jesus Cristo. Então Moisés teve a sua importância, recebeu a lei precisava sim se manifestar. Só que a lei, veja bem, ela tinha um prazo de validade, entre aspas, né? Qual era o prazo de validade? Você pode perguntar, irmão Cristiano, qual era o prazo de validade então da lei? O prazo de validade chama-se Cristo, Jesus Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, ele diz: o fim da lei é Cristo. Alguns querem argumentar usando o seguinte raciocínio: a palavra fim significa finalidade. Logo, o fim não seria o término, mas sim a finalidade, o objetivo, né? Então, o objetivo da lei é Cristo. Gente, veja bem. Primeiro que a palavra fim, no grego, ela significa realmente término. Ela pode ser traduzida, inclusive, como fronteira, né? Ou seja, a fronteira onde algo termina e uma outra coisa começa. Por exemplo, um terreno, né? O terreno tem a sua fronteira, um país, um estado, um município, ele tem a sua fronteira. Então, até certo ponto é o município X, de outro ponto em diante é um outro município. Por quê? Porque aquele município teve seu fim. O terreno teve o seu fim. Então, essa expressão no grego para fim também aponta para término. É claro que uma das acepções, sim, é objetivo. Só que veja, ainda, mesmo que eu fosse traduzir por objetivo, ainda assim o raciocínio seria o mesmo. Por quê? Porque o objetivo da lei era chegar até Cristo. Esse é o sentido, poderia ser o sentido no caso. Veja, eu vou reforçar. O sentido da palavra fim é realmente término. O término da lei é Cristo. Ponto. Mas, ainda que eu fosse usar a acepção objetivo, finalidade, né, que também é possível traduzir assim, é uma acepção mais fraca, eu diria, né? A acepção mais forte realmente é término, né? A fronteira, tá? Mas ainda que eu fosse traduzir por objetivo, o raciocínio seria o mesmo. Por quê? Porque se o objetivo é Cristo, uma vez que Cristo veio, o objetivo foi alcançado. Vocês estão percebendo? Então o sentido, na verdade, independentemente da tradução que eu faça da palavra, o sentido é esse. A fronteira da lei é Jesus, acabou. Entende? O objetivo foi alcançado. O apóstolo Paulo diz que a lei de Moisés,
ela serviu como um condutor antes da cruz, para conduzir o povo até Cristo. Só que veja, Cristo pôs fim à lei. Em que sentido? No sentido de que ele cumpriu toda a lei. Ele foi o Cordeiro de Deus, ele derramou o próprio sangue para satisfazer tudo que a lei exigia. Então a lei tinha seus mandamentos, as suas exigências, e Jesus satisfez tudo. O seu sangue derramado satisfez tudo que a lei exigia, então a lei teve o seu fim neste sentido. Ela foi abolida, veja, não no sentido de que Jesus deixou de cumpri-la. Não, pelo contrário, o próprio Jesus disse que veio para cumpri-la. Então ela foi abolida não para ele, Jesus, nos dias da sua carne. Não, Jesus manifestado como judeu veio para cumprir a lei. E ele a cumpriu justamente no lugar do povo de Deus, para que a graça fosse liberada. Porque uma vez que a lei foi satisfeita em Jesus Cristo, a graça poderia finalmente ser liberada. E este sempre foi o plano de Deus, na verdade. Então veja, quando eu falo que a lei tinha um prazo de validade, é neste sentido. É no sentido de que Jesus veio para cumpri-la e ele a cumpriu. Por isso que o apóstolo Paulo, então, diz que a lei tinha um resplendor, só que era um resplendor que desvanecia. Gente, o que é desvanecer? Imagina uma luz forte, né? E que vai sendo apagada aos poucos. Esse é o sentido de desvanecer. Então, por exemplo, o sol está muito forte e o sol vai se pondo. Aos pouquinhos a luz dele vai ficando mais fraca, até que você não vê mais a luz do sol. Desvanecer é isso. Então, qual é o sentido? O sentido é o seguinte, olha, a lei teve sim a sua glória. O Paulo não nega isso. Naturalmente, porque muitos ali na época de Paulo argumentavam isso. Não, Paulo, mas a lei foi importante, a lei foi dada por Deus, a lei tinha sua glória. E o Paulo nunca negou isso. Ele falou, não, ela teve a sua glória. Mas só que foi uma glória desvanecente. Ou seja, uma glória que já tinha um prazo de validade, onde a luz dessa glória iria se apagar, para dar lugar à luz verdadeira, que é a luz de Cristo. Então Paulo fala, nós não somos como Moisés, por quê? Porque Moisés colocou um véu para bloquear a luz. E o povo de Deus não tem que viver com véu. Veja, nós já vamos nos aprofundar nesse conceito, tá? O povo não tem que viver com um véu na cabeça, porque o véu é um símbolo de impedimento. Veja bem, na questão da metáfora que Paulo utiliza aqui, o véu, ele impedia tanto as pessoas de verem a luz que saía do rosto de Moisés, porque quando Moisés recebeu as tábuas da lei, ele desceu daquela montanha com as tábuas, né? E com o seu rosto muito brilhante. E Paulo fala que as pessoas não conseguiam olhar, porque realmente a luz de Moisés, o rosto de Moisés brilhava como o sol. Então Moisés colocou um véu. Esse véu, então, impedia as pessoas de olharem para aquela luz e, consequentemente, tapava também os olhos do próprio Moisés. Então o véu é um símbolo de impedimento pleno. É um símbolo de encobrimento da luz. Vocês percebem o problema? Então o apóstolo Paulo diz, olha, nós não somos como Moisés. Nós não temos véu, ou pelo menos não temos que ter. Né? Mas, infelizmente, abençoados, o véu da lei, olha só, é interessante isso, né? Você vai pensar assim, irmão Cristiano, mas a lei ela já foi abolida, você mesmo explica isso, já explicou várias vezes, né? Que a lei acabou. Eu acabei de falar, aliás, né? O fim da lei é Cristo. A gente sempre explica, né, que a lei foi abolida para nós, abolida neste sentido, tá? Abolida no sentido de já ter sido totalmente cumprida. Ou seja, não há necessidade de se viver em obras da lei. Tá? Mas, apesar disso, a lei segue sendo um instrumento de maldição. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Tá? Então, o combate à lei e às suas obras, apesar de ela já não existir, esse combate tem que ser constante. Vocês podem notar que a lei acabou na cruz. E nem por isso, depois da cruz, o Paulo deixou de combater as suas práticas. Sabe, o Paulo combateu mesmo depois da cruz, mesmo depois de a lei já não estar mais em vigor, ou seja, não havia mais necessidade de se viver debaixo da lei depois da cruz, porque Jesus a cumpriu, né, totalmente, então não havia mais necessidade de se viver debaixo de obras da lei. Mesmo assim, o Paulo combatia, né? Ele podia pensar, né,
A lei não está mais em vigor, então tanto faz a pessoa cumprir ou não cumprir. Não. O Paulo combatia, o evangelho combatia, a revelação da graça tinha, no fundamento, né, do evangelho da graça, tinha e tem muito disso, desse conceito de não se viver religiosamente. E o problema, queridos irmãos, é que a lei segue sendo um instrumento de maldição. Ela já foi cumprida, abolida 2000 anos atrás. Do ponto de vista cronológico, eu sempre digo, ninguém está debaixo da lei, cronologicamente falando. Porém, as pessoas estão, muitas, mentalmente debaixo da lei. A grande questão, meus amados, é que há pessoas que vivem deliberadamente debaixo da lei. Elas acham que realmente as pessoas têm que viver debaixo dos mandamentos e das obras da lei. E há pessoas que dizem que não estão debaixo da lei, porém estão sem saber. Porque elas pensam que as obras que elas praticam são obras concernentes ao tempo da graça. E não são. A esmagadora maioria dos que se dizem cristãos vivem nesta condição. Ou estão debaixo da lei no sentido mental, né? No sentido conceitual. Percebe? Mais uma vez eu vou dizer, não é debaixo da lei no sentido do tempo. Não. Depois da cruz, ninguém está debaixo da lei mais. No sentido cronológico, né? E no sentido da necessidade de se cumprir a lei. Ninguém precisa disso. Desde a cruz, gente. Percebe? Só que por falta de entendimento, as pessoas seguem dependendo dessa coisa religiosa, dessas obras, desses sacrifícios. Então as pessoas estão, não cronologicamente, não de fato, mas elas estão mentalmente, conceitualmente debaixo da lei. Então a nossa luta, que não é nossa, né, ela vem lá desde o apóstolo Paulo. Nós apenas, entre aspas, herdamos, né, esse ministério, vamos dizer assim, né, o ministério da graça, né? Essa luta vem desde lá daquela época, na igreja primitiva, de fazer as pessoas entenderem que elas não têm necessidade disso. Que a lei, ela veio, teve a sua importância, etc., mas era uma glória que desvanecia. A glória da lei existiu, mas era transitória. E as pessoas até hoje, por falta de entendimento, insistem em viver debaixo da lei, seja de maneira deliberada, seja de maneira velada, até mesmo sem saber que está debaixo de obras da lei. As pessoas não sabem, vocês percebem? Mas o conceito da lei está na mente delas, ou parte dele, né? Eu não diria toda a lei, mas parte desse conceito que é terrível, né? Você viver nisso em pleno tempo da graça, né? Você viver nisso é algo terrível, é uma maldição terrível. E muitos estão assim. Então, eu quero que você entenda, abençoado, se é que você já não entende, se você está chegando agora na graça, ainda tem suas dúvidas, etc., quero que você entenda de uma vez por todas que a lei teve a sua glória, sim, mas era uma glória transitória. Por isso havia esse conceito de uma glória, de um resplendor. Né? A lei veio por meio de Moisés com um grande resplendor, mas era um resplendor que desvanecia. Observe aqui, Hebreus capítulo 8, versículos do 6 ao 13. Olha só. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles aqui, o texto aqui está se referindo aos sumos sacerdotes da lei. Tá? Está dizendo o seguinte, o ministério de Jesus não é o mesmo ministério da lei. É superior. Assim como também a aliança da qual ele, Jesus, é mediador, é superior à antiga. Sabe esse conceito de que a graça seria uma continuidade da lei? Seria um aperfeiçoamento? Não, não. A graça é uma nova aliança. É uma aliança nova. É um outro conceito. Tá? E é superior à antiga. Note que não sou eu que estou falando. Ah, Cristiano, você que está inventando isso aí? Não, eu estou lendo na Bíblia. Sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança que veio por Moisés, o antigo pacto, a lei, se ela fosse perfeita, note que se é uma condicional, gente, é porque não era. Se aquela, né? Se aquela primeira aliança fosse perfeita, ou seja, então ela não era perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra.
A imperfeição da lei estava no homem. Percebe? Porque a lei tinha que ser cumprida pelo homem por meio da carne. Vocês estão entendendo? A imperfeição da lei era justamente nisso. Não era na lei em si. Porque alguém pode pensar assim, irmão Cristiano, como é que a lei que veio de Deus, nós sabemos, como é que ela poderia ser imperfeita se Deus é perfeito? Perfeito, né? Como ela poderia ser imperfeita? É porque a imperfeição da lei estava no homem, não na lei em si. O homem não conseguiria cumprir a lei plenamente. Entende? Por isso que a palavra diz, inclusive, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a lei estava enferma pela carne. Estão entendendo, né? Então, nesse ponto, ela não era perfeita. Porque o homem não era perfeito para cumpri-la. Então, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, se o Criador pré-ordenou uma nova aliança, e ele a prometeu, inclusive, desde antes da fundação do mundo, a graça, a salvação, etc., é porque o Senhor sempre soube que a primeira aliança não seria suficiente. Vocês estão entendendo? Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta, ou seja, o povo estava debaixo do pecado, né? E disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Vamos lá. Antes de eu continuar com o raciocínio principal, deixa eu abrir um parêntese aqui. Alguns sempre argumentam assim, irmão Cristiano, a nova aliança foi para Israel também, segundo a carne. Porque isso aqui é uma citação do livro de Jeremias, né? A promessa feita lá da nova aliança no livro de Jeremias. E ali cita a comunidade de Israel e de Judá, que eram dois reinos, né, que estavam separados no caso, mas que na verdade era todo o Israel. Então veja, quando o texto se refere a Israel e Judá, está se referindo a todo o Israel. Só que entendam uma coisa, a visão de Deus não é carnal na nova aliança. Deus trata a nova aliança como uma aliança do Espírito. Então a visão é espiritual, ou seja, a comunidade de Israel e a comunidade de Judá, juntas, na verdade, eram um símbolo do verdadeiro Israel. Irmão Cristiano, qual era, né, naquela época e é até hoje o verdadeiro Israel? É o povo de Deus, independentemente de carne. Independente de ser judeu, gentil, não importa isso. As pessoas até hoje têm essa visão carnal. Ah, tá vendo? A nova aliança não foi para nós, porque a nova aliança foi só para Israel. Não, gente, entenda, a visão é espiritual. Olha, eu tenho um estudo que explica isso em detalhes, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse estudo, então, sobre essa questão da nova aliança. Para vocês entenderem que a nova aliança é espiritual, ela não tem relação com a carne. Então, eu vou repetir, a citação da comunidade de Israel, comunidade de Judá, é uma citação que coloca Israel como um todo. Não como dois reinos separados, mas como um só reino. E como a visão da nova aliança é espiritual, então aqui cai por terra essa coisa de judeu e gentio. É o povo de Deus do ponto de vista do Espírito. Tá? Fecha parêntese. Quer se aprofundar? Assista esse estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo, na gravação no YouTube. Bom, dito isso, vamos continuar. Versículo 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Observe bem esse detalhe do 9. Olha só. Não será como aquela aliança. Já começa por aí. Mas vamos lá, vamos ver a diferença que está apontada aqui. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles, olha só, não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Observe aqui o detalhe, há uma revelação tremenda aqui. Olha o que a palavra está dizendo. A primeira aliança dependia, em outras palavras, né? A primeira aliança dependia da fidelidade das pessoas que estavam debaixo daquela aliança. Vocês estão entendendo? Então Deus falou, olha, eles não permaneceram fiéis. Vocês estão entendendo qual era o defeito, entre aspas, da lei? Né? Quando aqui no contexto disse, né? Se não fosse uma lei, se não fosse uma aliança, né, defeituosa, não se teria buscado lugar para a segunda. Vocês estão percebendo que o defeito da lei, no caso, era
essa questão da dependência, da fidelidade das pessoas. Ou seja, a lei dependia do cumprimento feito por meio da carne. A lei dependia da fidelidade das pessoas. Como as pessoas não foram fiéis e nunca seriam, na verdade, o Senhor se afastou delas. Qual é a diferença da nova? A nova aliança não depende da fidelidade do povo. Ela depende da fidelidade de Deus. Pegou? Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, uma aliança ela tem dois lados. De fato tem. Né? Se você pensar assim, então nós temos que fazer a nossa parte. Não, o Senhor fez a nossa parte. Essa é a diferença da nova aliança. Então veja, como era a antiga? A antiga dependia da fidelidade das pessoas. Aí diz aqui, visto que eles não permaneceram fiéis, então me afastei deles. Percebeu? Só que na nova aliança o Senhor fez tanto a parte dele como a nossa. Por isso que o conceito, irmão, é graça, é gratuidade. Porque Jesus fez a nossa parte. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, percebe? Ele derramou o sangue de Cordeiro de Deus, pondo fim, então, à lei, à necessidade da lei. Por isso que Deus não se afasta de nós. Então, gente, veja. Irmão Cristiano, então quer dizer que eu não tenho que ter fidelidade a Deus? Não, amado, pelo contrário, tem que ter. Só que a sua, a minha, a nossa fidelidade é uma consequência do que Deus fez por nós. Não é a causa. Percebeu? Por isso que Paulo diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não é o que Paulo falou? Por quê? Porque na graça a fidelidade é toda de Deus. Então por isso que Deus não se afasta dos seus filhos, porque na graça tudo foi cumprido por Deus. Percebeu a diferença? Percebeu, né? Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Aqui, mais uma vez, o conceito é espiritual. A comunidade de Israel é o povo de Deus, é a igreja. Não são pessoas segundo a carne, judeus ou não judeus, não importa isso, tá? É segundo o Espírito. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Percebe? Não é mais em tábua de pedra. A lei que foi escrita em tábua de pedra caiu, acabou. Irmão Cristiano, mas os 10 mandamentos acabaram? Sim! Eu não tenho que cumprir os 10 mandamentos? Na letra, não. Eles estão em seu coração. Percebeu? E aí Deus diz, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tremendo, né? 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Veja só, este ensinar aqui é ensinar a buscar conhecer a Deus. Porque, veja, entre os judeus havia muito isso, principalmente de pai para filho, né? Havia essa coisa, olha, você tem que conhecer o Senhor. Então havia esse incentivo, né, às pessoas, especialmente os jovens, né, a conhecerem o Senhor, no caso, conhecerem a lei, a viverem a lei. Entende? É nesse sentido. Então ninguém mais vai ter que incentivar as pessoas a buscarem conhecer o Senhor. Por quê? Porque todos eles, ou seja, todos os filhos de Deus me conhecerão, desde o menor até o maior. Em outras palavras, o que isso aqui significa? Que Deus é que se apresenta para os seus filhos, Deus é que veio habitar em seus filhos por meio do Espírito. Vocês estão entendendo? Então, ninguém tem que buscar o Espírito. Sabe esse conceito que tem no meio do sistema de buscar o Espírito Santo? Isso não existe. Porque o Senhor já deu o seu Espírito para todos os seus filhos. Então ninguém mais tem que incentivar isso. Busque conhecer, busque o Espírito. Não, o Senhor já está nos seus filhos. Ele já habita em nós. 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Foi o que ele fez, ele aniquilou o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 13. Chamando nova esta aliança, a que Jesus estabeleceu, e que por isso ela é nova para sempre. Observem isso, amados, olha só. Estejam atentos a esse ponto que eu vou falar agora. A nova aliança ela é nova para sempre. Por quê? Porque ela é uma aliança eterna. Tá? Inclusive, nesse estudo que a gente vai deixar na descrição do vídeo, talvez eu deixe até mais de um, sobre essa questão da nova aliança, né?
Nós falamos disso. Nós mostramos biblicamente que a nova aliança é eterna. Ela foi feita para todo o sempre com os filhos do Senhor. E ela foi chamada de nova, por quê? Porque a antiga foi feita antiquada, né? O nome já diz, antiga aliança. Então ela foi feita obsoleta, ultrapassada, anacrônica, cumprida, ponto. Então a nova, ou seja, a aliança que Jesus estabeleceu, ela é nova. E ela será nova para sempre. Por quê? Porque a antiga será antiga para sempre. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Percebeu? Por quê? Porque ele a cumpriu totalmente. Então ele a tornou antiquada, como eu falei, obsoleta, ultrapassada, etc. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E já desapareceu. É aquilo que eu sempre explico em relação a esse versículo, tá? Quando fala assim, perto está de desaparecer, por quê? Porque a lei na cruz foi cumprida, a necessidade de se cumprir e de se viver debaixo da lei acabou na cruz, Cristo foi o fim da lei. Porém, a lei seguiu sendo cumprida naquele templo de Jerusalém. Entende? Então, na prática, a lei existia. Não havia mais a necessidade de se viver debaixo dela, não havia mais a necessidade de cumprir obras da lei, de oferecer tudo que se oferecia no templo, né? Os sacrifícios, os dízimos, todo aquele mover da lei, os mandamentos. Não havia mais necessidade daquilo a partir da cruz. Porém, na prática, a lei acontecia no templo. Na época em que essa carta fora escrita, aliás, todas as cartas, né, do chamado Novo Testamento, o templo de Jerusalém estava de pé. Ele foi destruído no ano 70. Então, essas cartas foram escritas antes do ano 70. Então o templo estava de pé. Por isso que diz, perto está de desaparecer. Ou seja, muito em breve a lei vai acabar também na prática. Porque o templo vai ser destruído. Eles já sabiam disso, né? Jesus já havia dito, olha, não ficará pedra sobre pedra desse templo. Então eles já tinham ciência, olha, a lei vai acabar. Ela já acabou no que tange a sua necessidade? Já. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, os israelitas, né, seguiam ali cumprindo todos aqueles rituais e tudo mais, frequentando aquele templo de pedra e tal. Então, estava perto de desaparecer. Hoje, nós já podemos dizer, já desapareceu, porque o templo veio abaixo no ano 70. Tá? Então, abençoados, observem, o ministério da graça, ele é superior, é feito de melhores promessas. A lei, vou repetir, ela veio em glória. Então, muitos que hoje querem viver debaixo da lei ainda têm esse pensamento. Não, a lei foi gloriosa. Ela foi gloriosa. Foi! Mas era uma glória transitória. Esse conceito da glória que se desvanecia. Observe Paulo falando aqui. Vamos voltar a 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Observem. O ministério que trouxe a morte, a lei, olha só, ministério da morte. Ministério da morte. Algumas versões vêm assim, o ministério da morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Gente, vamos lá. O que foi gravado com letras em pedras historicamente? É só você pensar. Os 10 mandamentos foram gravados com letras em pedras. Foi, portanto, o ministério de morte e o ministério de condenação. Percebe? Tremendo, né? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Então, Paulo está se referindo exatamente aos 10 mandamentos. Muitos hoje se apegam nisso, né? Ah, não, tudo bem, a lei, no sentido cerimonial, não temos que cumpri-la, mas existe a lei moral. Gente, não tem esse conceito. É claro que existe essa divisão, mas ela não é uma divisão oficial, tá? Na lei não tinha isso. Isso aqui é lei moral, isso aqui é lei cerimonial. Isso é uma divisão que criaram depois, agora, em tempos mais recentes, entende? Para justificarem a prática da lei. Ah, tudo bem, cerimonialmente não temos que cumprir toda a lei, mas a lei moral tem que ser observada. Isso tudo para se guardar o sábado, né? É para justificar a guarda do sábado, tá bom?
Só que veja, não existe isso de lei moral, lei cerimonial. Lei é lei. Ela tem aspectos, tinha, né, aspectos morais? Sim. Havia aspectos cerimoniais? Claro que sim. Mas lei é lei. E tanto que Paulo fala que os 10 mandamentos foi um ministério que trouxe morte. Então não sou o que estou falando. Estamos lendo na Bíblia. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória. Você vê que Paulo não nega que foi um ministério glorioso. Não nega. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que, desvanecente. Ou seja, transitório. Era uma luz que brilhava muito, mas ela ia se apagar. Aí Paulo pergunta retoricamente: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? É evidente que o ministério do Espírito é muito mais glorioso. Vocês estão entendendo? Nós temos que viver no ministério do Espírito. Só que, infelizmente, gente, as pessoas estão ainda debaixo da lei, não cronologicamente, não debaixo da lei de fato, mas elas estão mentalmente, elas estão conceitualmente debaixo da lei. E esse é o grande problema. Ela não está mais em vigor, já foi cumprida, mas até hoje ela segue sendo um instrumento de maldição. Por quê? Porque as pessoas estão conceitualmente debaixo da lei. Observe só, você vai me dar razão com certeza. Vamos lá. Esse pensamento de ser pecador, as pessoas não têm isso até hoje? No sistema religioso, as pessoas não se veem pecadoras? Isso não faz sentido nenhum. Mas cristianos, as pessoas erram na carne, as pessoas cometem pecados. Os filhos de Deus não são pecadores. Isso é abominável. Você falar que um filho de Deus é pecador é abominável, porque você está ressuscitando um conceito do antigo pacto. Ser pecador era uma condição de antes da cruz. Mais uma vez eu vou dizer, Hebreus 9:26, o Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ou seja, na cruz. Então, a partir da cruz, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Passaram a estar no tempo de Cristo, na era de Cristo, que é eterna, né? Então, os filhos de Deus deixaram de ser pecadores para serem definitivamente novas criaturas. Eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube mais um link sobre o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Muito interessante para você entender esse conceito, tá? Porque não faz sentido chamar os filhos de Deus de pecadores. Mas 99,9%, para não dizer 100%, né, das chamadas igrejas, as pessoas se dizem pecadoras. Mesmo depois de aceitar Jesus, esse conceito que também é bizarro, né? Mesmo depois de adentrar na chamada igreja, de participar, de cumprir as ordenanças, os mandamentos, não importa, as pessoas seguem se vendo como pecadores. Eu sou pecador. Assista esse estudo que você vai entender. Esse conceito de ser pecador é anacrônico. Ele é diante da cruz, ele não é dos nossos tempos. Ele não é da graça. Percebe? Não faz sentido. Mas por que ele está na mente das pessoas? Por causa do conceito do antigo pacto. Outra coisa, dependência de templos. Templos de pedra, né? As pessoas têm essa dependência de frequentar um templo com uma placa denominacional, e elas dizem que Deus se manifesta ali. Veja, a Bíblia, não é um cristiano não, é a Bíblia. Diz que Deus não habita, logo ele não se manifesta, em templos feitos por mãos humanas. Gente, pelo amor de Deus, esse é um conceito bíblico dos mais claros. Mas as pessoas seguem com esse conceito. Não, eu tenho que estar ali, né, receber a unção com óleo, fazer a campanha, buscar poder, porque é ali que Deus se manifesta. Aquele templo é a casa de Deus. Esse conceito vem da onde? Vem de quando até? A pergunta melhor é essa, né? De quando vem? Do antigo pacto.
Então, essa visão de ser pecador, essa dependência de templos de pedra, essa coisa de buscar o Espírito Santo que eu falei agora há pouco, né? Buscar o Espírito. Por quê? Porque elas acham que o Espírito não habita nelas. E que elas têm que buscar, e elas acham que o Espírito só está nelas quando elas falam as supostas línguas, né? E aí elas ficam naquela de buscar, eu vou fazer a campanha para ver se o Espírito vem habitar em mim. E o Espírito Santo já habita no corpo de todos os filhos de Deus. No caso, no Espírito, né? O Espírito Santo habita em nosso Espírito. Mas quem não sabe disso fica buscando ele por aí. Esse é o conceito do Antigo Pacto. Por quê? Porque no Antigo Pacto não havia a presença do Espírito Santo habitando na vida dos filhos de Deus. Entende? Não havia. Então as pessoas buscam ele hoje por quê? Porque o pensamento delas está no passado. É o conceito do Antigo Pacto, é o conceito do tempo da lei. Então busca o Espírito Santo, se vê como um pecador, tem essa dependência de um templo de pedra, essa participação em cerimonialismos. Eles fazem muitas cerimônias no sistema religioso. Por quê? Isso vem de onde? De quando? Da lei do Antigo Pacto. Então essas obras da lei disfarçadas de obras da graça, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre isso também. Um estudo sobre as obras da lei, que são tratadas como obras concernentes ao tempo da graça. É muito interessante esse estudo também. Então essa prática de cerimonialismos, essa dependência de obras da lei, essa coisa de viver em má consciência. Eu me refiro a má consciência em relação à lei, tá, gente? Essa má consciência de ser pecador, a má consciência de que vai perder a salvação. Sabe, esses pensamentos vêm do conceito do Antigo Pacto. Então, eu vou repetir, a lei já foi abolida desde a cruz. Ela não está mais em vigor, não existe mais lei. Existe a lei do Espírito da vida, que é o Evangelho, que é a direção do Espírito em nossas vidas. É aquilo que Deus falou, eu vou escrever as minhas leis no coração do meu povo. Não será mais em tábuas de pedra. Percebe? Não serão aqueles 10 mandamentos e outros 613 mandamentos, que foi todo o desdobramento da lei, né? Não será mais assim. Eu vou escrever no coração. Ou seja, vai ser a direção espiritual, a direção da minha palavra no entendimento dos meus filhos. Eles vão andar assim. Percebe? Esse é o ponto. Só que quem não vive no Evangelho, que é a graça, está com a mente amaldiçoada. Amaldiçoada por esses conceitos que eu acabei de falar. A pessoa vive no Antigo Pacto sem estar nele. Então, repito, a lei segue sendo um instrumento de maldição. Apesar de já ter sido abolida, de não existir mais, mas o conceito dela segue separando o povo de Deus de Cristo. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, ou seja, por meio das obras, vocês que têm necessidade de viver debaixo da lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Palavras duras, mas são palavras bíblicas. Não é a palavra do irmão Cristiano que está aqui inventando uma doutrina, não é nada disso. Vocês estão separados de Cristo. Meu irmão, minha irmã, olha, é triste que eu vou falar, mas todo o sistema religioso, por mais que ele se diga cristão, ele está separado de Cristo. Aqui, na mente. Por quê? Porque a mente segue dependente de conceitos do Antigo Pacto. Então a lei segue sendo um instrumento de maldição. Porque esses conceitos são véus, entende? Eu sempre explico esse conceito do véu, porque ele é bem profundo. Porque o véu, veja, não é só um paninho no rosto, não. O véu era uma túnica que cobria a cabeça inteira das pessoas. Vocês estão entendendo? Ou seja, é a mente toda coberta. Consequentemente, os olhos. Então, essa visão do Antigo Pacto infiltrado no tempo da graça e na vida da igreja são véus, são impedimentos. Por isso que o texto disse no início, né, e o tema de hoje é esse, não somos como Moisés. Por quê? Porque o povo de Deus, amados, não tem que viver com o véu na cabeça.
Entende? Com a cabeça encoberta pela religião, com os olhos fechados e impedidos de enxergarem a luz, como era no caso de Moisés. Não somos como Moisés. 2 de Coríntios ainda, versículos, né? 14, 15 e 16. Na verdade, as mentes deles se fecharam, ou seja, dos israelitas que estavam ali debaixo da lei. Pois até hoje o mesmo véu, aí Paulo faz esta citação do véu de Moisés lá, né? O mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Em outras palavras, gente, a antiga aliança é um véu. Ela impede as pessoas de enxergarem e viverem o evangelho. É o que Paulo está falando aqui. Esse véu não foi retirado, ou seja, ele ainda está na mente das pessoas, porque é somente em Cristo que ele é removido. O que é Cristo aqui? É o Evangelho. Em outras palavras, só o Evangelho. O Evangelho é Cristo, porque Cristo é a palavra. Não é isso? Cristo não é a palavra? Cristo não é a verdade? Sim, o Evangelho é a verdade. O Evangelho da graça. Enquanto o Evangelho da graça não chega no entendimento do povo, o véu não é retirado. É o que Paulo está falando aqui. O mesmo véu permanece porque eles estão lendo a antiga aliança e vivendo, né, a antiga aliança. 15 e 16. De fato, até o dia de hoje, e veja bem, eu quero estender isso aí, tá? Porque quando Paulo fala até o dia de hoje, ele está falando do tempo dele lá, né? Só que eu quero estender para hoje. Nós estamos em março de 2023. E eu vou dizer, até o dia de hoje, março de 2023, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Gente, o conceito continua o mesmo. Por quê? Mais uma vez, os conceitos do Antigo Pacto estão espalhados na mente da igreja aí fora. Então eles estão com véu. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Que maravilha, né? A nossa luta aqui é exatamente essa. Para destruir as fortalezas na mente, né, da lei. Ainda que a lei não esteja mais em vigor, Jesus já aboliu, já cumpriu tudo, ela já não existe mais. Só que ela existe como conceito. Então, como conceito, ela segue sendo um véu que cega os olhos do povo de Deus, que impede o povo de enxergar o Evangelho. Então, nós não somos como Moisés, por quê? Porque, diferentemente da lei, a graça ela não ofusca os olhos. O Evangelho, ao contrário, ele ilumina os olhos. Olha que conceito maravilhoso. Você que hoje está no Evangelho, da graça, que é o único Evangelho, você tem os seus olhos iluminados. Então, antes, o seu olho, ou seus olhos espirituais, estavam cegos, tapados, encobertos pelo véu. A sua mente, o seu entendimento, o meu também, de todos nós que viemos da religião. Tínhamos um véu que encobria as nossas mentes, os nossos olhos. Só que, pela misericórdia do Criador, aprove a Ele permitir com que nós enxergássemos, né, o Evangelho da graça e fôssemos libertos. Então a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos espirituais foram iluminados. Por isso que nós não somos como Moisés. Entenderam o conceito agora? Não somos como Moisés. Os nossos olhos estão iluminados e não encobertos. Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Naturalmente, Paulo fala isso porque os efésios ainda precisavam de alguns degraus no conhecimento da graça. Eu entendo assim, né? Ou seja, ainda faltava algum grau de iluminação. Tá? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que coisa linda, né? Ou seja, é a graça. Para vocês entenderem a graça, para vocês conhecerem a sua herança, etc., vocês têm que ter os olhos iluminados, não encobertos. Quem tinha o rosto encoberto era Moisés. E quem tem o rosto encoberto é quem está ainda lendo e vivendo o Antigo Pacto.
Percebe? Agora, quem está no Evangelho, na revelação, em Cristo, na sua mente, né? Então os seus olhos foram iluminados. Não tem mais véu atrapalhando. Veja bem, gente. O próprio Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. As pessoas tropeçam nessa passagem porque elas pensam assim, olha, se Jesus veio cumprir, eu também tenho que cumprir. Mas, gente, é exatamente o contrário disso, pelo amor de Deus. Jesus veio para cumprir justamente porque ninguém conseguia cumprir. Nenhum outro ser humano conseguiria ser salvo e justificado pela lei. Então ele veio cumpri-la porque o homem não conseguiria, o homem comum. Somente o Senhor conseguiria esse feito. Então ele veio cumprir a lei em nosso lugar. Por isso que ele não veio abolir a lei. Mas veja, ele não veio abolir para ele, Jesus. Ele tinha que cumprir a lei, para que a graça fosse estabelecida. Agora, uma vez que ele a cumpriu, ponto, ele liberou a graça para nós. Nós não temos que cumprir mais a lei. Não temos que viver mais nisso. Entende? As pessoas confundem, têm esse pensamento. Ah, Jesus disse que não veio abolir, então tem que viver na lei. Não, ele não veio abolir para ele. Em outras palavras, o que Jesus disse? Gente, eu não vim para que a lei fosse abolida por meus ensinamentos, simplesmente. Eu vim para cumprir a lei. E ele falou, toda a lei será cumprida. Não vai passar nenhuma letrinha, nenhum tio da lei. Tudo será cumprido. Por ele. Entendeu agora? Não pelo povo de Deus. Para o povo de Deus estava destinada e predestinada, na verdade, a graça. Então Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar e ele cumpriu tudo que a lei exigia, inclusive derramando o seu próprio sangue. Então o fim da lei foi Cristo. Ponto. Agora, quem vive nos conceitos da lei está enfeitiçado. Irmão Cristiano, como assim, irmão? É muito pesado isso. Não, irmão, é verdade, é bíblico. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos! Vocês sabem que os Gálatas foram criados no Evangelho da Graça, estavam ouvindo a graça e aprendendo com Paulo, né? Só que eles estavam regredindo, porque alguns com a visão judaizante estavam indo até aquela igreja para trazer esse pensamento. Olha, vocês creem em Jesus, mas tem que cumprir a lei. Vocês creem em Jesus, mas tem que circuncidar, tem que guardar os dias de festa, tem que guardar sábados, tem que seguir os rituais da lei. Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas até como um reflexo disso, né? Porque naturalmente Paulo ficou sabendo que os Gálatas estavam naquela condição, regredindo, andando para trás, vivendo no Antigo Pacto ou nos conceitos do Antigo Pacto. Então Paulo escreveu a carta para alertá-los sobre isso. Olha o que ele fala. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Gente, existem algumas versões que dizem assim, quem os fascinou? Só que no texto em grego, e aqui nós estamos lendo a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Internacional, pelo menos nesse versículo, ela está bem fiel. Porque no texto em grego é isso, é enfeitiçar. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Quem enfeitiçou a mente de vocês com essas mentiras? Com essa maldição da lei que vocês estão vivendo aí? Hã? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vamos raciocinar em cima disso aí. O que é Jesus apresentado como crucificado? O que significa isso? Significa que Jesus não foi apresentado aos Gálatas do ponto de vista da lei. Pegou? Não foi. Ou seja, Paulo não apresentou para os Gálatas Jesus de Nazaré cumprindo a lei. Este era um argumento dos judaizantes. Olha, vocês vivem nesse negócio de graça, mas Jesus cumpriu a lei. É o que muitos dizem hoje aí. É o mesmo conceito. Jesus cumpriu a lei. Nós também cumprimos. E vocês têm que cumprir também. Entendeu? O que Paulo falou? Gálatas, quem os enfeitiçou? Vocês estão andando para trás? Vocês não se lembram que eu apresentei para vocês Jesus Cristo crucificado? Ou seja,
Jesus da cruz em diante. Eu não apresentei para vocês Jesus debaixo da lei, como cumpridor da lei, porque isso já passou, ele já cumpriu, ele já morreu, já ressuscitou. Agora nós pertencemos a Cristo ressuscitado. Pegou? Só que os Gálatas estavam enfeitiçados aonde? Aqui, ó, na mente. Por esses conceitos do antigo pacto. É a mesma coisa de hoje. Não muda nada. Então veja, os Gálatas estavam enfeitiçados na mente. Jesus tinha sido apresentado para eles como Jesus crucificado, ou seja, nada a ver com a lei, nada a ver com Jesus vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei. Esquece isso. Jesus crucificado, ou seja, eu apresentei para vocês, Gálatas, a cruz, ou seja, o que Jesus de fato conquistou. Eu apresentei a graça para vocês. E vocês estão regredindo. Vocês estão enfeitiçados. Meus irmãos, é exatamente o conceito de hoje aí. As pessoas estão enfeitiçadas pelos conceitos do antigo pacto. Ainda que ele já tenha sido abolido, já acabou, já foi cumprido, a lei já foi cumprida, ponto, acabou. Ninguém está debaixo da lei cronologicamente, nem de fato. Só que as pessoas estão conceitualmente. Por quê? Porque elas ainda vivem como Moisés. Perceberam? Só que nós não somos como Moisés. Não temos que ter em nossa mente esse véu religioso. Não temos que ter isso aí. Porque, amados, inclusive nós já nascemos mortos para isso. Veja, aqueles irmãos da igreja primitiva, eles ainda chegaram a nascer debaixo da lei de fato, né? Eles viveram aquela transição e eles foram mortos para a lei. Nós já nascemos mortos para isso. Não vivemos nem a transição, já nascemos no tempo da graça. Então, não temos que viver como Moisés, fundamentados em mandamentos escritos em pedra, fundamentados em mandamentos de homens, com um véu religioso na cabeça. Esqueçam isso. Temos que viver com liberdade total, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é o que a palavra diz? Pois é. Temos que viver livres, com a nossa mente livre disso, viver pelo Evangelho apenas, sendo guiado apenas por Ele. Eu quero encerrar com Romanos 7, versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, agora na época deles lá, né? Pouco depois do tempo da cruz, nós morremos para aquilo que estávamos presos, ou seja, morremos para a lei. Fomos libertados da lei. Olha o que Paulo falou. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Ou seja, temos que ser guiados pelo Espírito, não por mandamentos. Tá? Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Perceberam o chamado do povo de Deus? É viver sendo guiado pelo Espírito. Aliás, essa é uma das grandes características dos filhos de Deus. É serem guiados pelo Espírito. É não serem como Moisés. A maioria, infelizmente, hoje em dia, ainda vive como Moisés. Com um véu sobre a face, cumprindo mandamentos de homens, vivendo fundamentados em mandamentos escritos em pedras. Não. Nós temos um chamado a vivermos sendo guiados pelo Espírito, que é o mesmo que sermos guiados pelo Evangelho da graça de Deus.